dia, gente! No conteúdo dessa semana 16, a gente vai continuar falando sobre as coberturas. Então, muita coisa a gente já viu, hoje vai ser repetição do que os grupos apresentaram, mas vai ter coisa nova também. Bom, as coberturas, elas têm uma função principal, que é a proteção das edificações contra a ação de intempéries. E a cobertura, vai atender a funções utilitárias, estéticas e econômicas. As funções utilitárias dizem respeito à impermeabilidade, leveza, o isolamento térmico e acústico. As funções estéticas dizem respeito à forma e o aspecto harmônico com a linha arquitetônica, com as dimensões dos elementos, com a textura, coloração. Então, é o que deixa, ou não, a casa bonita. E as funções econômicas dizem respeito ao custo da solução adotada, durabilidade e fácil conservação dos elementos. O grupo que apresentou, alguns grupos que apresentaram semana passada, falaram sobre os custos, dos telhados. Alguns falaram que compararam, a telha de embutido, cobertura embutida e a cobertura aparente, qual é mais barato, qual é mais caro. E isso vai depender do orçamento do cliente. Então, os telhados, dentro das coberturas aparentes, a gente tem o telhado e o telhado de fibrocimento. Não, o telhado de telha cerâmica. Os telhados, então, são as coberturas caracterizadas pela existência de uma armação. Todo telhado vai precisar de uma armação, toda cobertura vai precisar de uma armação, de um sistema de apoio que vai suportar as telhas. Então, seja telha de telha cerâmica, seja telha de fibrocimento, tudo vai precisar de uma armação para que ele suporte. Então, aqui a gente tem os componentes do telhado, que são as peças, dos telhados. Óbvio que uma telha mais pesada talvez precise de elementos mais resistentes, mais robustos. Então, aí a gente tem as peças do telhado, que são os caibros, as ripas, as terças. Aqui esse triângulo que a gente chama de tesoura. E aí tem aqui, a empena ou o oitão, a água do telhado. O que é a água do telhado? A água é um plano que ajuda no escoamento da água. O beiral, o espigão, cumieira, tudo isso são os componentes do telhado. Aqui a gente tem uma outra foto, com as ripas, os caibros. Caibros e ripas ficam em posição perpendicular, a tesoura e todos os elementos. Quando a gente vai desenhar uma planta de cobertura, dentro do desenho técnico, ela vai ser mais ou menos assim. Então, é como se a gente visse o telhado de cima da casa, uma vista aérea desse telhado. Geralmente, a gente desenha a planta de cobertura na escala 1:100 ou na escala 1:200. E aí, o que tem? Vou explicar um pouquinho aqui essa planta de cobertura para vocês. A gente tem essa linha pontilhada, que significa, representa a projeção da edificação. Então, as paredes externas da edificação, a gente representa aqui na planta de cobertura com uma linha tracejada. Essa linha para fora aqui representa a linha do telhado mesmo. Aqui a gente tem, tá vendo? A edificação tem 9,5 por 7,15 e, além disso, tem 60 centímetros de beiral. Aí a gente desenha aqui uma cumieira, que é a divisão das águas do telhado, é a parte mais alta do telhado. A gente tem sempre que identificar qual tipo de telha que a gente está usando, então aqui nesse caso é uma telha metálica, e sempre também identificar a inclinação dessa telha. E também identificar onde é que a água está caindo, o caimento das águas. Então, essa água aqui de cima está caindo para cima e essa água aqui está caindo para baixo.
a gente classifica os telhados quanto ao número de águas. Então, o grupo também falou semana passada que a gente tem telhados de uma água, também chamados de telhado de meia água, que é o quê? Quando a gente só tem uma superfície, só tem um plano de telhado. Geralmente a gente associa ao telhado de uma água a edificações encostadas no muro, nos cantinhos, né, de muro e tal, como área de lazer. Mas aqui eu trouxe, uma edificação com um telhado de uma água só, que tem uma estética muito legal, pra gente sair um pouco do padrão, né, que a gente tem de pensamento. Então aqui a gente tem um desenho, uma perspectiva do telhado, da edificação, e tem as vistas, né? Vista A, vista B e a vista C, que é a planta de cobertura. A gente tem o telhado de duas águas, que são duas águas, né? Tem dois planos de telhado. A gente pode usar de dois tipos, como com uma cumieira central ao plano todo do telhado, ou o tipo americano, que é quando a gente tem a mesma inclinação de telhado, só que um telhado está mais alto do que o outro. E aí a gente fica com essa parte aqui na vertical, que a gente termina ela assim, geralmente com alvenaria. Um telhado de 3 águas, né? Esse triângulo que a gente forma aqui na frente, a gente chama de tacaniça. Aqui uma imagem de um telhado de 3 águas, telhado de 4 águas, o mesmo esquema, né? A gente tem aqui uma perspectiva, a vista A e a vista B e uma vista superior. Aqui, né, um telhado de 4 águas, uma imagem. Os telhados também podem ser com beiral, que o beiral é a parte do telhado que avança além da parede, que essa partezinha aqui a gente usa para proteger a parede. E aí a gente pode ter telhados com platibanda. Platibanda é quando a gente desenha uma parede para ela tampar o telhado. Geralmente a gente usa platibanda em telhados de fibrocimento ou telha metálica, que tem uma inclinação menor. Por quê? Quando a gente tem uma inclinação de uma telha cerâmica, que é mais ou menos 30 centímetros, o tamanho da platibanda precisa ser muito maior para tampar o telhado todo. A gente tem também telhado de múltiplas águas, que a gente tem um telhado de 5 águas e aqui um telhado de 6 águas. E esse é uma imagem de um exemplo de telhado de várias águas. E também telhados em planos diferentes, que significa que a gente tem essa imagem aqui de cima. A gente tem um telhado em um plano, em uma altura, e a gente tem outros telhados na mesma edificação em alturas diferentes. E aqui eu trouxe um desenho técnico de uma planta de cobertura. E aí, como que eu sei que eu tenho telhados em planos diferentes nessa planta de cobertura aqui? Eu sei porque, tá vendo a achura do telhado? As achuras estão em cores, em espessuras diferentes. Então, eu sei que essa aqui embaixo, ela tá uma espessura mais forte do que essa e do que essa. Então, para mim, pressupõe que esse telhado aqui tá mais alto do que os demais telhados. A gente tem também, como eu já falei, classificação quanto ao beiral e quanto à platibanda. Então, o beiral é a distância horizontal que a gente projeta, né, do telhado além dos limites externos da parede da edificação. E ela é usada para proteger mesmo a edificação. A platibanda a gente usa para tampar o telhado. E aí, nesse caso de platibanda, a gente escoa a água com calhas internas aqui, né, dentro dessa platibanda. A gente pode ter a platibanda sem beiral, que é o exemplo dessa imagem aqui, e a platibanda com beiral. Nesse caso, como a gente faz? A gente avança a laje
na direção, né, horizontal, avança ela para formar um beiral, e aí depois, em cima dessa laje, a gente coloca uma platibanda, a gente faz uma altura de uma parede de alvenaria para tampar, para esconder esse telhado aqui. Aí aqui só revisando alguns elementos do telhado. A gente tem a água, que são as superfícies inclinadas do telhado, são os planos, né, do telhado, e que faz o escoamento da água da chuva. O beiral, que é a projeção da estrutura do telhado para fora do alinhamento das paredes, e tem a função de proteger a edificação. A cumieira é o quê? É o ponto mais alto do telhado e tem o papel de dividir as águas. A gente tem a peça da cumieira, é uma peça diferente do que a peça da telha, né? É uma telha diferente. Aí o espigão é a aresta que vai juntar duas águas, que vão formar um ângulo saliente. Então, no espigão, a gente tem um ângulo para fora e no rincão, ou na água furtada, a gente tem um ângulo para dentro da estrutura do telhado. A diferença entre os dois é essa. A gente tem também como elemento de telhado o rufo. Sua função vai ser evitar a água da chuva, né, que escoa para dentro da estrutura da edificação. Então, a gente coloca o rufo quando a gente tem um encontro entre o telhado e uma parede. Geralmente em muros ou em telhados de planos diferentes. Igual esse exemplo aqui, ó. O rufo é essa peça aqui que protege que faz o acabamento entre a parede e a telha. Fiada é um termo que a gente usa muito, né? Os pedreiros usam muito, que serve tanto para telhado, para as telhas, quanto para lajota. Então, fiada vai ser a fileira de telhas ou de lajotas dispostas na direção da largura, que são perpendiculares às terças. Então, aqui nesse desenho, a imagem que está vermelho representa a fiada, né? É a fileira de telhas que a gente faz. O espigão a gente chama, é a peça complementar, aqui, né? Na verdade não é espigão a gente já falou lá atrás. Então a gente tem a peça complementar, que é a peça que faz o acabamento das partes, como a cumieira, o espigão, o rincão. E aqui alguns exemplos de telhados. A gente tem esse telhado mais de cima, mais acima aqui. É um telhado de múltiplas águas, um telhado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 águas. E aqui embaixo a gente tem um telhado de 3 águas que está em um plano diferente do telhado acima. Aqui é a representação de um corte de telhado, para vocês já irem se acostumando a como desenhar o telhado, né? Então a gente tem todas as peças do telhado, como rufo, caibro, terça. Aqui também uma outra imagem de peças de telhado. Então a gente tem aqui as terças, né, no sentido horizontal. A gente tem os caibros no sentido vertical, né, perpendicular às terças, não vertical, no sentido perpendicular às terças. E em cima dos caibros a gente tem as ripas, também no sentido perpendicular aos caibros. E esse triângulo aqui, como eu já falei, é a tesoura. Aqui uma outra imagem. Tá, pra gente desenhar um telhado, como que a gente começa, né, para desenhar um telhado? Eu vou mostrar aqui um passo a passo. Se vocês puderem pegar lápis e folha, né, para desenhar, fazer o passo a passo junto, é bom. Se não, vai ter uma atividade que vocês vão desenhar especificamente isso. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou fazer a projeção do beiral e dividir esse diagrama de telhado em retângulos. Então, aqui dentro, pontilhado, né, tracejado, eu tenho a representação da edificação, da parte externa da edificação, e aí eu coloco o beiral
O beiral, geralmente, a atividade vai te falar, né? Ah, eu quero um beiral de 80 centímetros. E aí você vai avançar 80 centímetros para formar esse beiral em toda a extensão do telhado. No nosso caso, no AutoCAD, a gente daria um offset de 80 e depois ligaria as linhas. O segundo passo, a gente vai ter que desenhar os espigões. Lembrando, espigões são a parte, né, que junta duas águas, mas que formam um ângulo para fora do telhado. Então, a gente vai traçar esses espigões com linhas de 45 graus. Na mão, como a gente vai fazer? A gente vai pegar o esquadro de 45 e traçar as linhas das extremidades, né, das pontas do telhado, onde tem espigão, e a gente puxa a linha a 45 graus até encontrar com a outra linha que também vai estar a 45 graus. Então, a gente vai desenhar todas essas linhas. O terceiro passo, a gente vai marcar os rincões, também com 45 graus. Lembrando o que é rincão? É a junção de duas águas, mas que formam um ângulo para dentro da estrutura do telhado. Então, aqui vai ter um rincão, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. Vocês estão vendo que rincão está representado com 3 linhas. O quarto passo é a gente juntar as cumeeiras. E aí a gente vai pegar todas as vértices desses triângulos de espigão que forma e vai juntar em linhas para formar as cumeeiras, que é a parte mais alta do telhado. Depois a gente vai indicar por setas horizontais ou verticais, o sentido das quedas da água do telhado. Bom, para a gente fazer, né, um diagrama de cobertura, a gente tem que prestar atenção nos contornos e divisões dos planos e dos telhados, o que é representado de linha tracejada, né? Aqui o contorno externo das paredes da edificação é representado em linha tracejada. A divisão, o telhado em si, a gente representa em linha contínua. A indicação, a gente tem que lembrar de indicar por meio de setas o sentido da queda das águas do telhado e lembrar de colocar sempre na legenda a planta de cobertura e escala utilizada no desenho. E aí, a terceira parte da aula, a gente vai aprender a calcular a inclinação do telhado. Para que a gente precisa calcular a inclinação? Não é calcular a inclinação, né? A gente vai fazer o tamanho da cumieira. Então, a gente precisa da inclinação do telhado, a gente precisa fazer um cálculo para descobrir qual vai ser a altura da estrutura do telhado, qual vai ser a altura da cumieira do telhado. Então, o que vai determinar a inclinação do telhado é o tipo de telha que a gente vai utilizar. Então, se a gente for utilizar telha cerâmica, telha de concreto, telha de vidro, de fibrocimento, cada fabricante da telha vai indicar qual é a inclinação máxima e a inclinação mínima para essa telha. Então, a gente vai pegar lá uma telha de fibrocimento ou uma telha metálica que a gente tem uma inclinação menor, que é 10%. Então, a inclinação dos telhados a gente mede em porcentagem, 10%, 30%, 28%. Então, quando a gente fala que o telhado tem inclinação de 10%, o que significa isso? Significa que a cada 1 metro de telhado, 1 metro, né, na horizontal, eu subo 0,1 metro na vertical. E aí, a junção dessas duas linhas vai especificar, né, vai dizer a linha de inclinação do telhado. Então, lembrando que para a gente fazer essa conta, a gente precisa ter sempre na mesma unidade de medida. A mesma coisa para telhados, né, de inclinação de 30%, que significa o quê? A cada 100 centímetros de medida, a cada 100 centímetros que eu avanço na horizontal, eu subo 30 centímetros na vertical, que aí, no caso, se eu tenho um telhadinho só com 1 metro, né, que está tampando apenas 1 metro de edificação, eu tenho uma cumieira de 30 centímetros.
para inclinação de 30%. Tá, agora eu quero que vocês peguem papel e caneta para a gente fazer juntos essa conta aqui. O que é? Eu quero que vocês calculem a altura da cumieira de um telhado de 2 águas e esse telhado tem 8 por 4 metros. A inclinação da telha é 30%. Então, primeira coisa, eu vou desenhar 8 por 4. E aí, como no enunciado da atividade está falando que o telhado tem 8 por 4 e não está falando qual o tamanho do beiral, eu desenho 8 por 4. Se na minha atividade eu estivesse falando assim, gente, eu quero que vocês calculem, desenhem um telhado onde a edificação tem 8 por 4 e tem um beiral de 50 centímetros. Então, aqui vocês iam desenhar a edificação aqui, 8 por 4, em linha tracejada, e depois avançar 50 centímetros para cada lado, para representar o beiral, tá? Não é o caso dessa questão. Só estou falando para vocês ficarem espertos quanto a isso. Então, o telhado tem 8 por 4, aqui eu vou fazer uma cumieira, que é na medida, né, no meio dessa medida de 8. Então, aqui eu vou ter 4 para um lado, 4 para o outro. Tá. Se o telhado tem inclinação de 30%, isso quer dizer que a cada 100 centímetros eu subo de altura 30 centímetros. Então, aqui, vamos lá. Nesse caso, a gente faz uma regra de 3. Então, vamos lá. A cada 100 centímetros ou a cada 1 metro, eu subo 30 centímetros ou 0,3 metros. Quanto eu tenho que subir se eu tivesse 400 centímetros de distância horizontal? X. Aí a gente vai fazer uma regra de 3, que regra de 3 é 100 vezes x dividido por 30 vezes 400. Aí passa para um lado, vai dar negativo, depois passa para o outro lado que dá positivo e dá a seguinte conta. 400 centímetros vezes 30 centímetros dá 12.000 centímetros. E aí eu vou dividir 12.000 por 100. 100x, né, no caso. 12.000 dividido por 100 vai dar 120 centímetros ou 1,20 m. Então, essa é a medida da altura da cumieira desse telhado. Um exemplo de como calcular, que vocês vão precisar para calcular para responder as atividades. Então, eu trouxe aqui 2 atividades para vocês. 2 exemplos que vocês vão ter que responder, resolver e entregar para mim na próxima aula, na próxima semana de aula. Então, na atividade 1, eu quero que vocês desenhem as plantas de cobertura a seguir. Então, aqui, eu quero que vocês desenhem coberturas de 2 águas. E uma cobertura que tem 4 por 7,5. Então, o que vocês vão fazer? Não falei aqui de beiral e nada. Aqui está a medida da cobertura. Então, vocês vão desenhar 4 por 7,5 na escala 1 para 100. E depois vão pegar isso à mão, tá, gente? Vai desenhar isso e depois vai pegar o esquadro de 45 e formar os espigões ou os rincões, se for preciso, e depois juntar a linha de cumieira. Então, vocês vão desenhar isso para coberturas de 2 águas, vão desenhar coberturas de 3 águas nessas medidas aqui e depois coberturas de 4 águas nessa medida aqui. Isso tudo à mão e na escala 1 para 100. A atividade 2, eu quero que vocês calculem a altura das cumieiras dos seguintes telhados. São os mesmos, né? As mesmas medidas desses telhados aqui. Então, se vocês quiserem, já para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu quero que vocês, por exemplo, calculem a altura da cumieira de um telhado de 2 águas com dimensões 4 por 7,5 de telhado, tá? E a inclinação da telha é 15%. Então, vocês vão lá fazer a cada 100 centímetros eu subo 15. Se eu tiver aqui, aí vocês vão pegar a medida da cumieira, né? Da metade desse
desse 7,5 ou metade desse 2, de acordo com o seu desenho de telhado. Vai pegar 7,5 dividido por 2, 3,75. Peraí. 3,75. Então, se a cada 100 metros eu subo 15, se a cada 100 centímetros eu subo 15, a cada 375 centímetros eu vou subir quanto? E aí vocês vão fazer a regra de 3 e trazer para mim o resultado dessas inclinações, né, da altura das cumieiras desses telhados. Então é isso o conteúdo de hoje. Na semana vocês têm até semana que vem para responder essas atividades, e na semana que vem a gente vai ter mais atividades de fixação para fazer a prova no dia 9. Então é isso, qualquer dúvida me avisem, tá bom?